sobre a ascensão do Senhor, de São Leão Magno, Papa. Cristo ressuscitado aparece e a dúvida dos discípulos confirma a fé. Hoje, caríssimos, completam-se os 40 dias santificados, dispostos segundo um plano sagrado e empregados para nossa instrução, a contar da bem-aventurada e gloriosa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, quando o poder divino reergueu no terceiro dia e o verdadeiro templo de Deus destruído pela impiedade dos judeus. O Senhor prolonga sua presença corporal por este espaço de tempo, para munir das provas necessárias a fé em sua ressurreição. A morte de Cristo turbara muitos os corações dos discípulos. Certo torpor de desconfiança havia-se insinuado nos espíritos opressos de tristeza por causa do suplício da cruz, do último suspiro e do sepultamento do corpo exânime. Por isso, quando as santas mulheres, como narra a história evangélica, anunciaram que a pedra havia sido rolada do túmulo, o sepulcro estava vazio, e os anjos tinham testemunhado que o Senhor vivia. Suas palavras pareceram aos apóstolos e aos outros discípulos uma espécie de delírio. O Espírito de verdade não teria permitido que tal hesitação e vacilação proveniente da fraqueza humana penetrassem na mente de seus pregadores, se aquela trépida solicitude, a dúvida e a curiosidade não lançassem os fundamentos de nossa fé. Por meio dos apóstolos, eram socorridas as nossas perturbações e os nossos perigos. Por eles, aprendíamos como vencer as calúnias dos ímpios e os argumentos da sabedoria terrena. Vendo, nos instruíram, ouvindo, nos ensinaram, tocando, nos confirmaram. Demos graças pela economia divina e pela necessária lentidão de nossos santos pais. Duvidaram para que não duvidássemos. Nós. Sobre a ascensão do Senhor, de São Leão Magno, Papa. Importantes ações de Cristo nesses dias. Não passaram inutilmente, caríssimos, os dias decorridos entre a ressurreição e a ascensão do Senhor, mas neles se corroboram grandes sacramentos, foram revelados profundos mistérios. Neles eliminou-se o medo da morte cruel e manifestou-se a imortalidade não apenas da alma, mas também a do corpo. Neles, pelo sopro do Senhor, infundiu-se o Espírito Santo nos apóstolos todos. Ao bem-aventurado apóstolo Pedro, com primazia, foi entregue após as chaves do reino, o cuidado das ovelhas do Senhor. Nesses dias, o Senhor juntou-se como terceiro companheiro aos 2 discípulos em viagem, Lucas 24:15, e para expelir as trevas de nossa dúvida, censura a lentidão desses temerosos e hesitantes. Seus corações iluminados concebem a chama da fé. De tépidos, tornam-se ardentes ao explicar-lhes o Senhor as Escrituras. Na fração do pão, abrem-se os olhos dos convivas, muito mais felizes esses olhos que se abrem e veem manifesta a glória da natureza do Senhor do que os 2 primeiros membros do gênero humano, que verificaram a confusão causada pela própria prevaricação. Sobre a ascensão do Senhor, de São Leão Magno, Papa. As chagas confirmam os corações vacilantes dos discípulos. Entre esses e outros milagres, quando os discípulos estavam agitados por trepidantes cogitações, o Senhor apareceu no meio deles, dizendo-lhes: paz a vós. Lucas 24:36, João 20:26.
Para dissipar as opiniões que eles revolviam no coração, julgavam ver um espírito e não um corpo, repreendeu os juízos discordantes da verdade. Apresentou aos olhos dos que duvidavam as cicatrizes que lhe restavam da crucificação nas mãos e nos pés, e convidou-os a tocá-las cuidadosamente. No intuito de se curarem as feridas dos corações descrentes, foram conservados os sinais dos cravos e da lança, de modo que acreditassem, não por crença dúbia, mas com firme conhecimento, que haveria de partilhar do trono de Deus Pai aquela natureza que havia jazido no sepulcro. Sobre a ascensão do Senhor, de São Leão Magno, Papa. A ascensão enche de alegria aqueles que a morte fizera tímidos e a ressurreição deixara na dúvida. Durante o tempo, caríssimos, decorrido entre a ressurreição e a ascensão do Senhor, a providência de Deus estabeleceu, ensinou e insinuou diante dos olhos e dos corações dos seus que reconhecessem ter o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitado, como verdadeiramente havia nascido, sofrido e morrido. Os bem-aventurados apóstolos e todos os discípulos, atemorizados com a morte na cruz e de fé oscilante na ressurreição, de tal modo se fortaleceram com a evidência da verdade que a subida do Senhor aos céus não somente não os entristeceu, mas ao contrário, encheu-os de grande alegria. Lucas 24, 52. E em verdade, grande e inefável motivo de júbilo era elevar-se, na presença de uma santa multidão, uma natureza humana acima da dignidade de todas as criaturas celestes, ultrapassar as ordens angélicas e subir mais alto que os arcanjos, e nem assim atingir o termo de sua ascensão, senão quando, assentada junto do Eterno Pai, fosse associada ao trono de glória daquele a cuja natureza estava unido ao Filho. A ascensão de Cristo, portanto, é nossa exaltação, e para lá onde precedeu a glória da cabeça, é atraída também a esperança do corpo. Exultemos, caríssimos, repletos de gáudio, e alegremo-nos com piedosa ação de graças. Hoje, não só fomos firmados como possuidores do paraíso, mas até penetramos com Cristo no mais alto dos céus, tendo obtido, pela inefável graça de Cristo, muito mais do que perdêramos por inveja do diabo. Aqueles que o virulento inimigo expulsou da felicidade da habitação primitiva, o Filho de Deus, tendo-os incorporado a si, colocou-os à direita do Pai. Ele que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sobre a ascensão do Senhor, de São Leão Magno, Papa. A ascensão é nossa alegria. Aumenta-nos a fé e a esperança. O mistério de nossa salvação, caríssimos, que aquele por quem foi criado o universo, avaliou pelo preço de seu sangue, realizou-se num desígnio de humildade desde o dia do nascimento corporal até o termo da paixão. E embora da natureza de servo já se irradiassem muitos sinais da divindade, aquele período propriamente serviu para demonstrar ser verdadeira a humanidade que ele assumira. Depois da paixão, contudo, rompidas as cadeias da morte, que perdera seu vigor atacando quem não podia conhecer o pecado, a fraqueza mudou-se em força, a mortalidade em eternidade, o opróbrio em glória. Nosso Senhor Jesus Cristo deu desta glória numerosas e manifestas provas e evidenciou-a a muitos, até introduzir também nos céus o triunfo da glória que obtivera dentre os mortos. Se, na solenidade pascual,
a ressurreição do Senhor foi causa de nossa alegria, sua ascensão aos céus é motivo presente de gáudio, enquanto rememoramos e veneramos devidamente aquele dia em que a humildade de nossa natureza em Cristo foi elevada acima de todas as milícias do céu, das ordens dos anjos, além dos postos excelsos de todas as potestades, ao trono de Deus Pai. Essas obras divinas nos consolidam, nos edificam, porque tanto mais admirável se torna a graça de Deus, quanto, apesar de distante dos olhares humanos, o que incute reverência, a fé não hesita, a esperança não vacila, não se esfria a caridade. Próprio do vigor dos grandes espíritos e luz das almas bem fiéis, é crer firmemente o que não se vê com os olhos corporais, fixar o desejo onde o olhar não penetrar. Como nasceria a piedade em nossos corações, ou como seria alguém justificado pela fé, se nossa salvação consistisse apenas no que é visível? Por isso disse o Senhor àquele que parecia duvidar da ressurreição de Cristo: se não pudesse verificar pela vista e pelo ato e pelo tato as cicatrizes da paixão em sua carne, creste porque viste. Felizes os que creem sem terem visto. João 20, 29. Sobre a ascensão do Senhor, de São Leão Magno, Papa. Cristo subiu aos céus para nos tornar capazes da bem-aventurança. O que era visível, agora passou para os mistérios. A fim de sermos capazes, caríssimos, desta felicidade, nosso Senhor Jesus Cristo, tendo consumado a pregação evangélica e os mistérios do Novo Testamento, no 40º dia após a ressurreição, diante de seus discípulos, elevou-se aos céus. Lucas 24, 51, Marcos 16, 19. Pôs termo à sua presença corporal, havendo de permanecer à direita do Pai, até que decorram os tempos determinados por Deus para se propagarem os filhos da igreja, e ele volte a fim de julgar os vivos e os mortos no mesmo corpo com o qual subiu. Tudo que havia de visível em nosso Redentor passou para os mistérios. Para tornar a fé melhor e mais firme, a visão sucedeu à doutrina, a cuja autoridade obedeceriam os corações dos fiéis, iluminados pelos raios vindos do alto. Sobre a ascensão do Senhor, de São Leão Magno, Papa. Fé de tal modo fortificada pela ascensão, que nenhum tormento pôde superar, mesmo nas crianças. Nem vínculos, nem cárceres, nem exílios, nem fogo, nem dilaceramento das feras, nem suplícios requintados da crueldade dos perseguidores atemorizaram essa fé, aumentada pela ascensão do Senhor e fortificada pelo dom do Espírito Santo. Por ela, em todo o mundo, não só os homens, mas ainda as mulheres, não somente os meninos, mas também as frágeis virgens, combateram até a efusão do próprio sangue. Tal fé expulsou os demônios, curou as doenças, ressuscitou os mortos. Até os santos apóstolos que, apesar de confirmados com tantos milagres, instruídos com tantos sermões, se haviam horrorizado com a atrocidade da paixão do Senhor e não tinham aceitado sem hesitação a realidade da ressurreição, fizeram tal progresso com a ascensão de Cristo que tudo o que antes lhes incutira medo se converteu em alegria. A contemplação de seu espírito atingiu a divindade daquele que se assentara à direita do Pai. Já não se retardavam no objeto da visão corpórea, dirigindo a atenção da mente para quem, ao descer, não se afastara do Pai, nem se apartara dos discípulos ao subir. Sobre a ascensão do Senhor, de São Leão Magno, Papa. Maior presença pela divindade após a ascensão.
significado das palavras dos anjos. O Filho do Homem, Filho de Deus, caríssimos, se revelou de modo mais excelente e sagrado quando se recolheu à glória da majestade paterna. Mais distante pela humanidade, de maneira inefável, começou a estar mais presente pela divindade. Então, a fé mais esclarecida pelos passos do Espírito foi ascendendo ao Filho igual ao Pai, sem necessitar tocar a substância corpórea de Cristo, pela qual é menor do que o Pai. Manteve sua natureza, o corpo glorificado. A fé dos fiéis era convidada até onde podia atingir o unigênito igual ao Pai, não com as mãos corporais, mas com o entendimento espiritual. Por tal motivo, o Senhor, depois da ressurreição, disse a Maria Madalena, quando esta, representando a igreja, se precipitou para tocá-lo: Não me retenhas, porque ainda não subi para o Pai. João 20:17. Isto é, não quero que venhas corporalmente para junto de mim, nem me reconheças por meio dos sentidos. Conduzo-te a realidades mais sublimes. Preparo-te bens maiores. Quando subir a meu Pai, então com mais perfeição e verdade, tocar-me-ás, havendo de aprender o que não apalpas e crer o que não vês. Quando os olhos dos discípulos, cheios de admiração e atenção, se erguiam e acompanhavam o Senhor que subia aos céus, apareceram diante dele dois anjos, fulgurantes na brancura admirável das vestes, que disseram: Homens galileus, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi elevado para o céu, assim há de vir, da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Atos 1:1. Tais palavras davam a conhecer a todos os filhos da igreja a necessidade de crerem que Jesus Cristo há de voltar visivelmente no mesmo corpo com o qual subiu. Não podemos duvidar de que tudo está sujeito àquele a quem, desde o seu nascimento corporal, os anjos prestaram serviço. O anjo anunciou à bem-aventurada Virgem que Cristo haveria de ser concebido do Espírito Santo. Quando nasceu da Virgem, também a voz dos anjos celestes cantou para os pastores. Os primeiros testemunhos dos mensageiros do alto ensinaram que ele havia ressuscitado dos mortos. Assim, igualmente, o ministério dos anjos apregoou que há de vir na própria carne para julgar o mundo. Podemos compreender quantas potestades serão assessoras no juízo, se, ao ser julgado, tantas o serviram. Sobre a ascensão do Senhor, de São Leão Magno, Papa. Peregrinos, como nos estimula a ascensão de Cristo, desprezemos as coisas terrenas e aproximemo-nos enriquecidos pela caridade de Cristo. Exultemos, portanto, caríssimos, com gáudio espiritual e alegrando-nos junto de Deus com adequadas ações de graças, levantemos os desimpedidos olhos de nossos corações às alturas onde Cristo se encontra. Os desejos terrenos não deprimam os espíritos chamados para o alto. Não ocupem as coisas perecíveis, os predestinados à eternidade. Os atrativos enganadores não retardem os que ingressaram no caminho da verdade. Os fiéis atravessem os tempos, reconhecendo-se como peregrinos num vale deste mundo. Se aqui certas comodidades atraem, não sejam perseverantes e abraçadas, mas com fortaleza se passe além. O apóstolo São Paulo incita-nos a tal fervoroso devotamento e admoesta-nos com a caridade que, a fim de apacentar as ovelhas de Cristo, nele nasceu pela tríplice profissão de amor ao Senhor. Caríssimos, exorto-vos, como a estrangeiro e peregrinos cá embaixo, a abster-vos dos desejos carnais que guerreiam a alma. Em favor de quem milita, as volúpias carnais senão do diabo, que se compraz em prender aos deleites dos bens corruptíveis
as almas que tendem aos supernos e subtrair-lhes os tronos por ele perdidos. Todo fiel sabiamente vigie contra as suas insídias para poder vencer a tentação do inimigo. Nada é mais forte, caríssimos, contra os dolos do diabo do que a benignidade da misericórdia e as larguezas da caridade, pelas quais se evita ou se vence todo o pecado. Não é possível, contudo, aprender a sublimidade desta virtude antes de ser derrotado o adversário dela. Que há de mais avesso à misericórdia e às obras de caridade do que a avareza, de cuja raiz brotam todos os males? Se não for sufocada no que a fomenta, necessariamente no campo do coração, onde a planta deste mal se arraigou, nascerão os espinhos e abrolhos dos vícios, em vez de semente da verdadeira virtude. Resistamos, pois, a tão pestífero mal, caríssimos, e sigamos a caridade, sem a qual a virtude alguma pode brilhar. 1 Coríntios 13. Pelo caminho da caridade, por onde desceu Cristo até nós, possamos subir até ele, ao qual, com Deus Pai e o Espírito Santo, honra e glória dos séculos dos séculos. Amém.